sou WhatsApp, e a natureza nunca foi um mundo separado da nossa vida. Para continuar vivendo nesta terra, dependemos de habilidades ancestrais transmitidas por muitas gerações, conhecimentos que a vida moderna de hoje raramente exige. O amanhecer na savana sempre chega de forma muito suave. Quando os primeiros raios de luz começam a iluminar o capim seco, eu já deixei meu lugar de descanso ao lado da fogueira, que ainda guarda um pouco do calor da noite. Não fazemos um plano fixo para o novo dia. Cada manhã começa da mesma maneira, saindo para a imensidão desta terra e observando quais oportunidades a natureza está revelando. Levo comigo o arco que se tornou familiar depois de muitos anos de uso. A corda escureceu com o tempo, enquanto as pequenas flechas são preparadas com antecedência usando materiais disponíveis na natureza. Ninguém conversa muito. Um breve olhar já é suficiente para todos entenderem que chegou a hora de partir. Entre as árvores e a savana, o silêncio nos ajuda a perceber sinais que as vozes poderiam facilmente esconder. Antes de pensar em encontrar alimento, sempre preciso interpretar o que a terra deixou para trás. Sobre a areia vermelha, algumas pegadas discretas indicam que um antelope pode ter passado por ali no início da manhã. O vento que sopra do vale traz o cheiro da terra, do capim e das folhas secas. Mais adiante, um grupo de pássaros muda repentinamente de direção no céu. Para quem vem de fora, esses detalhes podem parecer pequenos. Para nós, cada um deles faz parte da história que está acontecendo ao nosso redor. Mas nem toda jornada começa seguindo os rastros de um animal. Em alguns dias, a natureza oferece uma fonte de alimento completamente diferente. O mel é uma das fontes de energia mais conhecidas na savana. Quando vejo um grande baobab no meio de uma área aberta, sei que pode haver uma colmeia escondida dentro de seu tronco. Paramos. Coloco meu arco no chão e começo a procurar uma maneira de alcançar a parte mais alta do tronco. Não temos equipamentos modernos para ajudar, apenas familiaridade com o terreno e experiência acumulada ao longo de muitos anos. Dentro da madeira oca, a colmeia fica em uma parte bastante profunda. Uma quantidade adequada de fumaça produzida com folhas secas ajuda as abelhas a se afastarem da entrada, abrindo espaço para retirar o mel com mais segurança. O mel dourado espesso escorre lentamente da parte da colmeia que acabamos de abrir.
Seu sabor intensamente doce fornece a energia necessária para o longo caminho que ainda temos pela frente. Às vezes, algumas picadas de abelha são inevitáveis, mas isso já faz parte da busca por alimentos naturais deste ambiente. Depois de deixar o baobab, continuamos nossa jornada pela savana. Mas esta vasta terra nunca pertenceu apenas aos seres humanos. Ao passar perto de um arbusto baixo, percebo de repente um pequeno movimento atrás do capim. Uma hiena está parada a uma distância segura, observando-lhe silenciosamente. A hiena costuma passar bastante tempo observando antes de decidir se vai se mover. Por isso, não mudamos rapidamente de direção nem reagimos de forma desnecessária. Todo o grupo mantém um ritmo tranquilo e continua caminhando. A hiena permanece ali por mais algum tempo, depois se vira lentamente e desaparece entre o capim alto. Na savana, saber quando avançar e quando simplesmente continuar o caminho também faz parte da experiência de vida. Na sua opinião, qual habilidade é mais importante para se adaptar à vida na savana como esta? Compartilhe o que você pensa nos comentários. Ya Muhammad atas. Ao longe, um grupo de babons se desloca para uma área aberta, passando entre os arbustos baixos. Eles nunca se movimentam de maneira descuidada. Alguns permanecem em posições mais altas, sobre pedras ou pequenas elevações do terreno, observando tudo ao redor. Para eles, a savana também é um lugar cheio de desafios.
O babon não é um animal fácil de se aproximar. Eles são inteligentes, rápidos e estão sempre atentos. Se um deles perceber algo fora do normal, todo o grupo pode se mover rapidamente e desaparecer entre as pedras em apenas alguns segundos. Por isso, esta caçada não significa correr mais rápido. Significa estar um passo à frente. Nós nos espalhamos um pouco para reduzir o barulho, mas permanecemos perto o suficiente para ajudar uns aos outros. Ninguém diz nada. Na savana, o silêncio também é uma habilidade importante. Cada passo precisa ser muito leve para que o capim seco sob nossos pés não faça barulho. O vento atravessa a vasta paisagem, carregando poeira vermelha e o cheiro do capim seco. Ao longe, consigo ouvir os pequenos sons do grupo de babons em movimento. Esperamos com paciência. Um babon se afasta do grupo perto da borda de um arbusto, talvez procurando alguma coisa no chão. A distância é adequada. Eu abaixo o corpo, mantenho uma posição firme e puxo lentamente a corda do arco. Este momento sempre exige calma. Não há pressa, apenas uma respiração lenta e concentração. Observo seus movimentos. A flecha deixa o arco e atravessa o espaço silencioso. O grupo de babons reage imediatamente. Eles rapidamente se espalham pela área, sobem nas pedras e correm para os arbustos mais densos. Pouco depois, tudo volta a ficar tranquilo. Nossa caçada também termina aqui. Não há gritos de comemoração nem qualquer demonstração exagerada. Para nós, isso é apenas uma parte familiar da vida nesta terra. Nós nos aproximamos e começamos a preparar o alimento de hoje para levá-lo conosco. Uma pessoa do grupo observa os arredores para garantir que a área continue tranquila. Na savana, tudo pode mudar muito rapidamente, por isso não permanecemos ali por muito tempo. A luz do sol já está mais forte, iluminando o capim dourado que se estende até o horizonte. O vento continua soprando de forma constante pela vasta paisagem, trazendo a sensação familiar de uma manhã na savana. Organizamos o alimento para facilitar o transporte e começamos a voltar ao acampamento pelo mesmo caminho, mantendo passos constantes sobre a areia vermelha e entre os arbustos baixos. A caçada terminou, mas para nós ela representa apenas uma parte do dia.
O restante nos espera no acampamento, onde todo o grupo compartilhará aquilo que esta terra nos proporcionou. Se você achou interessante esta jornada em busca de alimento na natureza selvagem, deixe um like. Quando voltamos ao acampamento, o sol já estava mais alto sobre a savana. A luz dourada se espalhava pelo capim seco e pelas copas baixas das árvores familiares ao redor do acampamento. As pessoas do grupo começaram a se reunir quando perceberam que estávamos voltando. Aqui, o alimento concedido hoje não pertence a uma única pessoa. Em nossa comunidade, a comida sempre é compartilhada. Isso acontece há tanto tempo que ninguém precisa lembrar essa prática como uma regra. Quando um grupo consegue trazer alimento de volta ao acampamento, todos recebem a sua parte. Colocamos o alimento perto da fogueira. Ferramentas simples são usadas para preparar a refeição. Não há muitos rituais nem qualquer pressa. Tudo acontece em um ritmo familiar, assim como a luz da savana muda ao longo do dia. Uma nova fogueira é acesa. O alimento é colocado diretamente sobre as brasas. Não há panelas nem fogões modernos. Apenas fogo, tempo e paciência. O cheiro da fumaça começa a se espalhar pelo ar seco do meio-dia, misturando-se ao cheiro do capim e ao vento da savana. Hey, hamisho kila ako mo ata. Lamat ya. Todos se sentam formando um pequeno círculo ao redor da fogueira. Ninguém tem pressa. Quando a comida está pronta, ela é dividida em porções quase iguais. Ninguém guarda a melhor parte só para si. Ninguém come antes dos outros. Aqui, uma refeição não significa apenas comer. É o momento em que toda a comunidade dá continuidade a um ciclo familiar da vida. Depois da refeição, algumas pessoas continuam ajustando os arcos e as flechas para o dia seguinte. As pequenas flechas são verificadas cuidadosamente e as cordas dos arcos são ajustadas novamente. Esse trabalho se repete praticamente todos os dias, porque, em nossa vida, essas ferramentas precisam estar sempre prontas. A savana é grande o suficiente para todas as espécies, desde que cada uma saiba manter a distância necessária. Muitas pessoas de fora costumam chamar nossa vida de sobrevivência. Mas, para nós, isso é simplesmente a vida. Acordamos com o vento, caminhamos junto com esta terra e recebemos aquilo que a natureza está disposta a compartilhar.
Em um lugar sem telefones, sem sinal e sem horários definidos, aprendemos a prestar atenção em coisas mais simples, na direção do vento, nas pegadas sobre a areia e nas menores mudanças da floresta. E amanhã, quando o amanhecer tocar novamente a savana, esse ciclo familiar começará mais uma vez. Fui o primeiro a avistar o Lion entre o capim e à nossa frente. Ele estava sob a luz da manhã, com uma juba escura se movendo levemente a cada rajada de vento. Imediatamente, todo o ambiente pareceu mudar de ritmo. Parei de caminhar, e os outros logo perceberam o que estava acontecendo. Ninguém precisou dar ordens. O grupo naturalmente ampliou suas posições, mantendo a distância necessária e, ao mesmo tempo, permanecendo no campo de visão uns dos outros. No meio da savana, a experiência nos ensina que manter a calma muitas vezes vale mais do que qualquer reação precipitada. Jumikaya! Anabe! O Lion voltou a olhar para nós e permaneceu onde estava. Ele não foi embora imediatamente nem fez qualquer movimento inesperado. Parecia estar avaliando com calma aquilo que acabará de surgir diante dele. Segurei firme o arco, mas não avancei. Naquele momento, o vento levava nosso cheiro em sua direção, então a presença do grupo certamente já não era segredo. As orelhas do Lion mudavam constantemente de direção, enquanto a cauda se movia lentamente atrás dele. Encontros tão próximos entre humanos e Lion não acontecem com frequência. Na imensidão da savana, normalmente há espaço suficiente para que cada um siga seu próprio caminho. Mas naquela manhã, duas jornadas acabaram se cruzando inesperadamente. Um pequeno sinal foi passado entre os integrantes do grupo. Começamos a ajustar nossas posições bem devagar, sempre observando o Lion antes de dar o próximo passo. Ninguém queria transformar uma situação ainda estável em algo imprevisível. É justamente nesses momentos que anos de experiência fazem diferença. Nesta terra, saber esperar, interpretar as reações dos animais e escolher o momento certo às vezes é ainda mais importante do que avançar.
O Lion deu mais alguns passos e parou novamente. Seu olhar continuava voltado para nós, calmo, mas completamente atento. O sol já estava mais alto, destacando a juba ao redor de sua cabeça contra o amarelo do capim. A distância praticamente não havia mudado, mas a concentração de todos aumentava. Eu conseguia ouvir claramente minha própria respiração naquele espaço silencioso. O vento passava pelos arbustos baixos, fazendo o capim se mover em ondas. Apenas alguns minutos haviam se passado, mas parecia que tudo estava parado havia muito mais tempo. Depois de algum tempo observando e ajustando constantemente nossas posições, a situação finalmente tomou outro rumo. O grupo agiu em conjunto com base em sinais muito sutis e manteve a concentração até o último momento. Okay. Great, are you on him? All right.
Aquele raro encontro foi chegando ao fim, permitindo que a savana voltasse ao seu ritmo habitual. O vento continuava soprando sobre os campos dourados, enquanto nossa jornada ainda estava longe de terminar sob o amplo horizonte da Tanzânia. Se esse encontro com o Lion no meio da savana também fez você sentir a tensão desta jornada, deixe seu like para apoiar. Depois que a caça terminou, começamos a preparar a refeição ali mesmo. Para o povo Hadzabe, essa é uma parte muito familiar depois de cada jornada de caça. Ninguém precisa dar ordens ou distribuir tarefas. Cada pessoa assume naturalmente sua parte do trabalho, assim como aprendemos desde pequenos ao acompanhar os caçadores mais experientes pela savana. Algumas pessoas começaram a preparar a carne para a refeição, fazendo tudo com cuidado e organização. Esses movimentos acontecem rapidamente, porque fazem parte de habilidades transmitidas por muitas gerações. Nesta terra, sempre aprendemos a aproveitar aquilo que a natureza oferece com respeito e sem desperdício. Enquanto isso, os outros descansavam ali perto. Um deles verificou novamente a corda do arco, puxando uma vez para ter certeza de que tudo continuava em boas condições. Outro olhava para Moji, observando a imensidão da savana ao redor. Mesmo depois do fim da caça, mantemos o hábito de prestar atenção ao ambiente que nos cerca. O clima agora estava completamente diferente de antes. A tensão do confronto havia passado, dando lugar àquela sensação familiar de tranquilidade depois de uma longa caçada. Uma brisa leve atravessava o capim seco, fazendo com que ele se movesse em pequenas ondas sob a luz do sol que se tornava cada vez mais intensa. Pouco tempo depois, a refeição começou a ficar pronta. O aroma se espalhou pelo ar, fazendo com que todos se reunissem cada vez mais perto. Algumas pessoas começaram a relembrar os momentos da caçada que acabará de acontecer. Uma delas falou sobre quando vimos pela primeira vez o Lion parado no meio da imensa savana.
Outra relembrou o momento em que todo o grupo precisou manter a calma e se mover bem devagar. À medida que essas histórias eram contadas, o clima ficava mais leve. Algumas risadas discretas surgiram, quebrando o silêncio do meio-dia na savana. Conversas como essas sempre são uma parte importante depois de cada caçada, porque é assim que compartilhamos nossas experiências e guardamos da memória aquilo que aconteceu. Para o povo Hadzabe, refeições como essa são sempre compartilhadas. Ninguém guarda uma parte apenas para si. Quando a comida está pronta, todos comem juntos. É assim que nossa comunidade existe há tanto tempo, por meio da partilha e da união entre todos do grupo. Momentos como esse sempre me fazem lembrar o quanto nossa vida está ligada a esta terra. Nós caçamos, preparamos a comida e compartilhamos tudo uns com os outros, assim como nossos ancestrais faziam há muito tempo. Você já tentou cozinhar ao ar livre dessa forma? Conte sua experiência nos comentários. Depois que a comida ficou pronta, todos do grupo começaram a se reunir mais perto uns dos outros. Para o povo Hadzabe, esse momento é sempre muito importante. A caçada pode ser realizada por um pequeno grupo, mas a refeição sempre pertence a toda a comunidade. As porções de comida são divididas de forma natural. Não existem regras complicadas, mas todos entendem como compartilhar para que cada pessoa receba a sua parte. Isso é algo que aprendemos desde pequenos. Na savana, compartilhar comida ajuda toda a comunidade a permanecer unida e a apoiar uns aos outros. Todos se sentam formando um pequeno círculo. Não há mesas nem cadeiras, apenas o chão seco da savana e o capim baixo ao redor. Mas, para nós, essa sempre foi uma maneira familiar de fazer as refeições juntos. Quando a comida passa de uma pessoa para outra, o ambiente se torna muito descontraído. Algumas pessoas começam a relembrar momentos da caçada daquela manhã. Uma delas fala sobre quando o grupo viu pela primeira vez as pegadas do Lion na areia. Outra se lembra do silêncio tenso enquanto observávamos em meio à imensa savana. À medida que a história é contada, algumas risadas discretas surgem entre o grupo. Para o povo Hadzabe, refeições como essa não servem apenas para matar a fome. Esse também é o momento em que todos conversam, compartilham experiências e relembram as histórias daquele dia. Os mais jovens do grupo costumam ouvir com muita atenção, porque aprendem muitas coisas com essas histórias. Nesta terra, a comida raramente pertence a uma única pessoa.
Quando conseguimos alimento, ele quase sempre é compartilhado com aqueles que estão ao nosso redor. É assim que nossa comunidade tem vivido por muitas gerações. Todos continuam passando a comida uns para os outros, enquanto comem e conversam. O ambiente é muito tranquilo, completamente diferente da tensão daquela manhã, quando ainda estávamos diante de um Mayan no meio da savana. Momentos como esse sempre me fazem lembrar que a vida do povo Hadzabe não gira apenas em torno da caça. Mais importante é a maneira como vivemos juntos, compartilhamos a comida, compartilhamos histórias e atravessamos cada dia juntos nesta terra a qual nossos ancestrais estão ligados há muito tempo. Abaixei-me para observar as pegadas ainda bem visíveis no solo seco. As bordas continuavam nítidas, e a terra dentro das marcas quase não havia sido alterada pelo vento. O Wild Boar tinha passado por aquela área há pouco tempo. Olhei na direção em que os rastros continuavam e troquei um olhar com aqueles que estavam comigo. Não era preciso explicar mais nada. Todos entenderam que estávamos seguindo pelo caminho certo. O grupo continuou a jornada em um ritmo mais lento. Ninguém tentou reduzir a distância avançando rapidamente. Escolhi partes mais firmes do terreno para pisar, evitando galhos secos e pequenas pedras que pudessem produzir barulho. O vento passava de forma constante pelos arbustos baixos, trazendo o cheiro familiar da terra e da vegetação seca da savana. Mantive a concentração, observando continuamente tanto o chão quanto o espaço à frente. De repente, um arbusto ao longe se moveu muito levemente. Parei imediatamente e fiz um pequeno sinal. As pessoas atrás de mim diminuíram o ritmo quase ao mesmo tempo. A partir dali, cada passo passou a ser ainda mais calculado. Avançamos com muita leveza pelo capim, porque, a essa distância, um único som no momento errado poderia fazer desaparecer a pista que vínhamos seguindo durante todo o caminho. Então, entre as aberturas dos arbustos, o Wild Boar finalmente apareceu. O animal tinha um corpo grande e robusto e permanecia quase imóvel entre o capim. Suas orelhas mudavam constantemente de direção, enquanto a cabeça se levantava de vez em quando para observar os arredores. Esses movimentos me mostravam que ele já começava a perceber que havia algo diferente por perto. Não avancei mais e permaneci onde estava para observar. Os outros atrás de mim fizeram o mesmo. Todo o grupo parecia diminuir o ritmo ao mesmo tempo. Ninguém precisava dizer ao outro o que fazer.
Depois de tantas jornadas seguindo rastros juntos pela savana, já estávamos acostumados a interpretar pequenos sinais uns dos outros e também do animal à nossa frente. Um breve gesto passou pelo grupo. Aos poucos, ajustamos nossas posições para ampliar o campo de visão, mantendo ao mesmo tempo a distância necessária. Ninguém se movia sozinho nem tentava avançar à frente dos outros. O mais importante naquele momento era garantir que todos continuassem se enxergando e observar a reação do Wild Boar antes de tomar a próxima decisão. O Wild Boar saiu de trás do arbusto e parou em uma pequena área aberta. O momento que esperávamos finalmente havia chegado. Segurei firme o arco, diminuí o ritmo da respiração e concentrei totalmente o olhar à frente. Por alguns segundos, a savana pareceu ainda mais silenciosa. Quando surgiu o momento adequado, todo o grupo agiu em conjunto com base na experiência de sempre. Tudo aconteceu muito rápido, e a situação começou a chegar ao fim. Ainda permaneci parado por algum tempo antes de me aproximar. A concentração mantida durante toda a jornada começava a dar lugar a uma sensação de alívio. Não houve grandes comemorações nem demonstrações de euforia. Para nós, o resultado da jornada daquele dia não era uma vitória para ser exibida, mas uma fonte de alimento que poderia ser levada de volta e compartilhada com todos. Olhei para o Wild Boar à frente e depois para aqueles que haviam me acompanhado durante todo o caminho. Breves acenos de cabeça já eram suficientes no lugar de palavras. O alimento daquele dia não veio de um único momento, mas da capacidade de interpretar corretamente as pegadas, acompanhar com paciência e agir em conjunto diante de cada mudança na savana. Você percebeu qual foi o primeiro sinal que nos mostrou que o Wild Boar havia passado recentemente por aquela área? Compartilhe sua resposta nos comentários.
Kuha ko na usap pa tama na ba at ako. Bakit ba ko ano sing mapanem kay na mo? Escolhemos uma área aberta, segura e adequada para continuar. Ninguém precisou conversar muito. Cada pessoa já entendia naturalmente sua parte do trabalho, como sempre fizemos. Algumas começaram a preparar o espaço, enquanto outras observavam os arredores para garantir que tudo continuasse tranquilo. Pamia jua so majan ama chota ngu ita mana ota tek aya cukup aza ota tek. Uma pessoa do grupo começou a acender o fogo. Ela escolheu pequenos galhos secos e os organizou com cuidado. Em pouco tempo, a chama já estava queimando de forma estável. Mesmo com o dia claro, o fogo continua sendo uma parte importante da maneira como preparamos a comida. Uma fumaça leve subiu e se dissipou no ar. O cheiro familiar se espalhou ao redor, misturando-se ao aroma da terra e do capim seco. Respirei fundo e percebi claramente a mudança no ambiente. A tensão de antes já havia desaparecido, dando lugar a uma concentração mais leve e tranquila. Todos começaram a participar do trabalho. Ninguém ficou de fora. Uma pessoa cuidava do fogo, outra fazia os preparativos, enquanto outra observava os arredores. Cada um tinha sua função, mas todos trabalhavam para o mesmo objetivo. Para nós, tudo é compartilhado. Levantei-me e caminhei por alguns instantes ao redor da área. Esse hábito me ajuda a garantir que nada fora do comum esteja se aproximando. Nesta terra, com alimento, outros movimentos também podem surgir. Escutei, observei e voltei quando percebi que tudo continuava tranquilo. Percebi que quase tudo já estava pronto. O fogo queimava de forma constante e todos mantinham a concentração habitual. Não havia barulho, apenas movimentos tranquilos e precisos. Sentei perto dali e fiquei olhando para as chamas. A luz dançava sobre o chão, criando imagens familiares. Aos poucos, senti meu corpo relaxar depois de uma longa manhã. Algumas pessoas começaram a conversar. Eram frases simples, sem necessidade de muitas explicações. Eu escutava e, às vezes, sorria. Mesmo no silêncio, continuamos nos entendendo. Uma brisa leve passava, trazendo sons familiares desta terra. Ao longe, ainda havia pequenos movimentos, lembrando que a vida lá fora continuava. Mas ali, tínhamos um momento de estabilidade. Eu sabia que, mesmo com o resultado de hoje, amanhã tudo começaria novamente. Seriam os mesmos passos sobre esta terra, a mesma concentração e a mesma paciência. Mas, naquele momento, não tínhamos pressa em pensar nisso.
Estávamos concentrados no presente, no que acontecia diante dos nossos olhos. Isso não era apenas preparar comida, mas também a maneira como mantemos nossa vida, seguindo um conhecimento que carregamos há muito tempo. Você gostaria de experimentar um dia vivendo como nós? Conte nos comentários. Recebi minha parte e me sentei com os outros. Ninguém tinha pressa. Depois de um dia longo, esse era o momento de descansar o corpo e recuperar as energias. Mas, mais importante do que isso, era a sensação de estarmos sentados juntos, naquele silêncio familiar em que não precisamos falar muito. O fogo continuava queimando de forma constante sob a luz do dia. O cheiro da comida se espalhava suavemente pelo ar, misturando-se ao aroma da terra e do capim seco. Olhei ao redor e vi cada pessoa vivendo aquele momento à sua maneira, mas ainda conectada às outras de forma muito natural. Comemos da maneira mais simples possível. Não há utensílios complicados nem temperos. Apenas o fogo, nossas mãos e experiência transmitida por muitas gerações. Para nós, isso é suficiente. Todos recebem sua parte e ninguém fica para trás. O que conseguimos hoje não pertence a uma única pessoa. É resultado do esforço de todo o grupo e também é compartilhado com todo o grupo. É assim que vivemos nesta terra. Aku Nomad Isa. Sama si mana ko? Comi devagar, percebendo cada momento com clareza. Não havia pressa nem pressão. Apenas o presente e tudo o que tínhamos acabado de viver. Algumas pessoas se deitaram para descansar, enquanto outras continuaram sentadas perto do fogo, observando os arredores como parte de um hábito indispensável. Uma brisa leve passava, trazendo sons familiares. Ao longe, eu ainda conseguia perceber pequenos movimentos nesta vasta paisagem. A vida lá fora continuava, sempre mudando. Mas ali, tínhamos um momento de tranquilidade. Pensei novamente nas caçadas que nos levaram até ali. Tudo começou com sinais muito pequenos no chão e terminou no momento em que nos sentamos juntos. Nada foi fácil, mas também nada aconteceu por acaso. Algumas vozes baixas começaram a surgir. Histórias simples e familiares. Eu escutava e, às vezes, sorria. Não precisamos de muitas palavras para nos entender. Essa conexão vem dos dias em que caminhamos juntos, trabalhamos juntos e compartilhamos juntos.
Tasha pobi sa popo. Batashi. Ah, koko ne makhwebe koko. Minga koko. Amanhã, caminharemos novamente juntos por esta terra, seguiremos novas pegadas e enfrentaremos outros desafios. Nada é garantido, mas é assim que continuamos vivendo. Se você quiser continuar comigo em jornadas como esta, clique em subscreve para não perder as próximas histórias. Eu encontro você novamente, na próxima jornada.